Fala pessoal, eu sou o Patrick do canal Biolodúvidas e na aula de hoje eu vou falar para vocês sobre núcleo. Vou falar um pouco também sobre cromossomo e sobre as estruturas que formam a parte interna do núcleo. Essas aulas aqui estão ligadas ao curso Biolodúvidas Pré-Vestibular, um curso com aulas de biologia atualizadas no ano de 2017. Ou seja, qualquer vestibular que vai acontecer nesse ano de 2017, provavelmente essas aulas vão te ajudar pra caramba. Então vale muito a pena você assistir caso você vá tentar algum vestibular. Lembrando também que o meu canal ele também tem aulas de ensino superior. Então se você é um aluno de ensino já superior, está na faculdade, já está em algum curso ligado à área da saúde, que paga alguma disciplina voltada à biologia, o meu canal também tem muita coisa boa. E se você nem está na faculdade ou nem vê biologia, o meu canal também tem um BioloNews, ao qual eu posto aí em dias não certos, mas toda semana, alguma notícia ligada à ciência, à tecnologia, à saúde no BioloNews. Então meu canal vale muito a pena você se inscrever, beleza? Então se inscreve aí para poder considerar aqui o professorzão Patricão. Então sem mais delongas, vou estar falando hoje sobre núcleo, uma estrutura presente em células eucariontes. Ao longo do tempo, muitas vezes está caindo núcleo em provas de vestibular, justamente por conta do que há dentro do núcleo, que é o material genético, é o DNA. O DNA das células eucarióticas, ele fica protegido por uma carioteca, que é o nome também que você pode encontrar como envoltório nuclear. E a parte interna ali desse envoltório nuclear, eu chamo isso de núcleo. Então vale muito a pena você anotar algumas informações que eu coloquei nesses slidezinhos que eu fiz bem interessante. Por que Patrick vai usar slide? É porque você tem que ver a imagem do cromossomo. Alguns alunos me questionam por que eu utilizo o slide em umas aulas e em outras aulas eu não uso o slide. É porque algumas imagens devem ser realmente representadas. Então eu prefiro mostrar a imagem como realmente é a coisa. E outras aulas, muitas vezes, não precisa você estar vendo aula de ecologia, por exemplo, eu estar colocando imagens de coisas que você já sabe o que é. Então, vem comigo entender essa bagaça agora. Então se liga pessoal, olha essa imagem de uma célula eucarionte com um núcleo bem delimitado. Como você pode ver, essa célula aqui já é bem conhecida para quem já vem estudando, já viu ela provavelmente tanto em alguma aula minha ou como em qualquer livro. É uma célula é uma imagem bem conhecida. E note que aqui, além de ter as organelas, que é o que vai caracterizar uma célula eucarionte, também vai ter a presença de um núcleo, que por sua vez tem o seu envoltório nuclear. Então aí para quem não sabia ainda o que é um núcleo, isso aí aqui é um núcleo. E vai ter cromatina, vai ter nucleolo, vai ter membrana nuclear, também envoltório nuclear, também carioteca, tudo o mesmo nome. Então, anote isso, o núcleo é o centro das coordenações das atividades da célula, ou seja, é a partir do núcleo que diversas atividades que vão acontecer no citoplasma ocorrem. Então, basicamente, o próprio nome diz, quem comanda uma empresa, o núcleo, quem comanda uma escola, o núcleo gestor. Então, o núcleo é sempre reportado como aquele que porta as estruturas que comandam aquele sistema. Então, o núcleo ele comanda todo o sistema celular, tudo bem? Em geral, há um núcleo por célula, só que vai ter exceções, células musculares, células de defesa, enfim, vão ter células que vão apresentar mais de um único núcleo, tá bom? Então não é padrão só ter um núcleo em uma célula. Então caso você encontre em uma prova dizendo que existem células polinucleadas, é verdade, tem casos não tão raros de várias células que possuem vários núcleos. E um caso também interessante é que existem organismos, não só no nosso corpo, mas organismos que também possuem células que possuem dois núcleos. No caso aqui, um protozoário, um paramécio. E ele vai possuir dois núcleos. Interessante que quando a gente está vendo o reino protista, que vai estudar esse protozoário, a microbiologia dele, a gente percebe que os dois núcleos agem de modos diferentes.
só por curiosidade. Mas de fato vai possuir dois núcleos. Aqui no caso A plurinucleadas, no caso fibras musculares e estriadas esqueléticas, é um clássico exemplo de células que apresentam mais de um núcleo. E vai ter as células que basicamente perdem o núcleo para poder desempenhar sua função, que são aí as hemácias, né? Que perdem o núcleo para poder desempenhar sua função, que no caso são os eritrócitos. E tem até uma aula aqui no meu canal onde eu falo como acontece a perda desse núcleo da hemácia, no processo de formação da hemácia, ao qual agora não lembro o nome que se dá. É alguma coisa troese, enfim, não, alguma coisa com gene, eritropogênese, enfim, existe um processo de formação das hemácias ao qual ela perde esse núcleo. A hemácia não nasce sem núcleo, a hemácia perde o núcleo para poder desempenhar a sua função. Então, caso você encontre em uma prova perguntando se as hemácias elas são células que, por sua vez, nascem sem núcleo, marque que está incorreta. Não, elas nascem com núcleo e perdem para poder se diferenciar. Tudo bem? Então eu tenho aí o núcleo que vai ser o centro das atividades celulares. Patrick, qual é a consequência de uma célula que não tem núcleo? Ela não vai sofrer divisão celular, ela vai morrer, porque afinal a divisão celular quem comanda é o núcleo, tudo bem? E está aqui o nosso núcleo interfásico, que é aquele núcleo que antecede o processo de divisão celular. No caso, quando o DNA está prestes a se duplicar. E aqui você vai encontrar coisinhas bem interessantes. Você vai encontrar, não olhe para mim, olhe para a imagem. Você vai encontrar o envelope nuclear, que vai ter a membrana externa, que fica em contato com o citoplasma, e a membrana interna, que vai estar em contato com a parte interna do núcleo. Vai ter uma região bem densa, que eu vou chamar de nucleolo, e vai ter o nucleoplasma, ao qual essa membrana interna vai estar em contato. Vai ter a cromatina, que por sua vez, a cromatina visível vai ser chamada de heterocromatina, e a cromatina que não dá para enxergar direito, de eukromatina, eu vou estar comentando daqui a pouco. Vão existir também ribossomos, para quem não sabia, o núcleo da célula, o envoltório nuclear, possui ribossomos também em suas membranas. E vão ter poros que vão permitir a passagem aí de substâncias como RNA transportador, RNA mensageiro, que vão estar aí depois de sintetizados, sai, ou melhor, qualquer RNA que é sintetizado, ele sai do núcleo por esses poros, tudo bem? Então aqui, é o núcleo da célula no intervalo entre duas divisões celulares. Então, para quem não sabe o que é núcleo interfásico, é o núcleo, no caso de uma célula, entre duas divisões celulares. E no caso vai encontrar envoltório nuclear, cromatina, nucleolo e a cariolinfa, ou também o nucleoplasma, como é chamado. Então, repetindo o que eu falei, aí está de um modo mais descrito. Se fosse você, eu dava um pause e copiava esses nomes, porque pode ser que caia em provas te perguntando o nome das estruturas que formam o núcleo. E são essas. O núcleo mitótico é o núcleo durante a divisão celular. No caso, você tanto pode escutar a expressão núcleo interfásico como núcleo mitótico. O núcleo mitótico é aquele núcleo que desaparece, né? Porque durante a divisão celular o núcleo desaparece. Então o núcleo mitótico é aquele núcleo que ocorre durante a divisão celular, que na verdade nem existe mais núcleo. E divisão celular, aí no caso é formado pelos cromossomos. Essa questão aqui, que está distinguindo isso, é porque aqui, como você pode perceber, eu não coloquei o nome cromossomo no núcleo interfásico. A razão disso é porque durante o processo de divisão celular, a cromatina ela vai ficar condensada e vai deixar de ser cromatina e vai ser cromossomo, que é a forma visível do DNA, da cromatina no caso. Cromatina, DNA e cromossomo é tudo a mesma coisa, o que muda é apenas o estágio em que você está vendo aquilo. Beleza? Então vamos para cá. Envoltório nuclear, que é a primeira parte que eu falei. Tem a parte externa e tem a parte interna. Formado por duas membranas, então basicamente é uma bicamada. E detalhe, viu? Também vai ter fosfolipídio nisso daí, igual a membrana plasmática. A externa, como eu falei no outro slide, vai ter ribossomos que por sua vez já vão ser aderidos ao retículo endoplasmático rugoso, que é aquela organela zona grandona que vai fazer proteína que vai ser exportada da célula.
No caso, em branco, as cisternas, no caso, essa região aqui em branco, pessoal, que está apontando aqui nessa imagem, são cisternas perinucleares. Nessas estruturas também pode acontecer o armazenamento de alguma proteína. Outra coisa, olha aqui essa imagem de um envoltório nuclear em microscopia eletrônica. Olha que lindo e que bem interessante. Essa parte aqui bem condensada que eu estou apontando é o nucléolo, tudo bem? Olha aqui a partezinha aqui, a cisterna perinuclear, olha como ela é grande, tá vendo? E tem a parte externa e tem a parte interna. E aqui são poros. Essa imagem aqui é muito massa porque é a imagem de uma microscopia eletrônica mesmo da célula. Olha aqui os ribossomos como é que são, para você que nunca viu antes. E olha aqui como são as mitocôndrias. Interessante, é um pouquinho diferente do que você vê no livro. A cromatina, ou DNA, por sua vez, é um material de aspecto filamentoso constituído de DNA mais histonas. Histonas é o nome de uma proteína que vai conferir ao DNA uma proteção. O número de filamentos é constante para cada espécie. O que isso quer dizer? Que a quantidade de cromatina varia de espécie para espécie. Patrick, cromatina é o DNA, só que é o DNA junto com proteínas histonas. O cromossomo é o DNA também, só que é o DNA de um modo condensado. Tem aluno que fica em dúvida com isso. Beleza? Na mitose torna-se condensado e visível ao microscópio. No caso, eu vou estar chamando isso de cromossomo. Função da cromatina é conter a informação genética, uma vez que a cromatina é o DNA. Tudo bem? Então tá aí, ó. A cromatina aqui apontando mais uma vez para essa imagem aqui. E como você pode perceber, vai ter aqui a eucromatina, que vai ser uma cromatina menos condensada, e vai ter a heterocromatina, que é uma cromatina mais condensada, então é mais um pouquinho escura. E detalhe, a cromatina ela também assume várias formas, né? Uma bem conhecida é a cromatina sexual ou corpúsculo de Barr. É o nome dado ao cromossomo X inativo e condensado das células que constituem a fêmea de mamíferos. Uma curiosidadezinha, né? Que o cromossomo X ele é muito condensado. O cromossomo X que está ligado à sexualidade. Nucleolo vai ser aquela região mais densa de dentro de um núcleo. Tem aspecto de grânulo, mas não tem limite de membrana. Então não vai ter membrana formando nucleolo. O nucleolo é apenas uma região condensada, porque vai ter muito RNA nessa região. É o centro de produção de ribossomos. Então os ribossomos, que é uma organela não membranosa, que produz aí proteínas, esses ribossomos são feitos no nucleolo. Adora cair se prova. Marque a opção que corresponde à organela produtora de ribossomos. Aí marque nucleolo, tudo bem? São constituídos de RNA ribossômico e proteínas vindas do citoplasma. Então, esse nucleolo vai ser feito de RNA e proteína. RNA ribossômico, por sua vez. Originam-se dos cromossomos, organizadores nucleares. Existem cromossomos que possuem regiões específicas, como por exemplo a zona SAT de alguns cromossomos. É essa região que vai formar o nucleolo. Ah, Patrick, falou inglês agora. Não, eu só estou querendo dizer que o nucleolo ele é de origem também de material genético. Tem genes específicos que vão formar o nucleolo, que são, no caso, regiões que eu chamo de zona SAT. Beleza? E eu tenho os cromossomos, que basicamente é a mesma coisa de DNA. Nas células que vão iniciar a mitose ou meiose, cada filamento de cromatina se espiraliza, tornando-se visível um cromossomo, que atinge a condensação máxima durante a metáfase. Prófase e metáfase. É por sua vez que na metáfase é possível observar os cromossomos no microscópio. Isso porque o material genético vai estar bem condensado. Então, o cromossomo é quando o DNA está passando por um processo de divisão celular. Então, ele vai estar bem condensado para poder possibilitar a separação correta de DNA, no caso de cromossomos. E está aí um cromossomozinho bem interessante. Ele vai ter cromátides irmãs, ó. Essa aqui que eu estou apontando é uma cromátide, aqui é outra cromátide, essa região aqui no centro. Ela é chamada de centrômero ou centrômero. E também vai ter a constituição secundária. Tem a constituição primária e a constituição secundária.
E é por conta dessas constrições que vão existir diferentes tipos de cromossomos. Então vai ter aí cromátides, constrição primária, o centrômero, constrição secundária. E interessante que também vai ter o telômero, que vai ser localizado na ponta dos cromossomos. Há pesquisas que dizem que cada vez que a célula se divide, um pedaço desse centrômero vai diminuindo. Então tudo leva a crer que a velhice está ligada aí a regiões específicas do cromossomo, no caso de telômeros. Então tem até um dado que diz que se a ciência descobrir uma forma de trabalhar com a telomerase, que é a enzima que produz o telômero, as células poderão nunca morrer. Então você vai ficar jovem para sempre. Só que isso aí são especulações ainda. Então tem aqui uma imagem do cromossomo mostrando essa parte aqui do centro do cromossomo. Vai ter o cinetócoro, que é onde os filamentos vão estar se ligando para poder acontecer a separação dos cromossomos. E vai ter o centrômero, que é essa região onde vai ter o cinetócoro. E os microtúbulos são eles que vão puxar os cromossomos lá na fase de anáfase da divisão celular. E se liga nessa imagem. Olha só aqui para você nunca mais ter dúvida. Eu tenho aqui um cromossomo não duplicado, beleza? Aí eu tenho aqui um cromossomo duplicado, cromátide e cromátide. Cromossomo duplicado e condensado. Olha aqui, ele ficando condensado. E eu tenho aqui um cromossomo extremamente condensado. Note que aqui eu tenho um DNA não duplicado e eu tenho um cromossomo aqui duplicado. Então é comum você ver em livros e em provas te dizendo que o cromossomo ele pode ser encontrado não duplicado, quando é apenas um tracinho, e duplicado quando são esses dois tracinhos. Gente, então era isso aí que tem no núcleo, tá ligado? É basicamente isso que cai, é uma aula mais informativa. As questões que envolvem núcleo, para quem vai estar comigo assistindo meu curso, eu vou estar resolvendo umas questões bem interessantes, ao qual eu vou estar me aprofundando em alguma coisa sobre o núcleo. Mas no geral, tudo que eu falei aqui é o que mais está em provas de vestibular. Se você chegou até aqui nessa aula, muito obrigado por ter ficado até o final, muito obrigado mesmo. Faço questão que você comente aqui embaixo o que você achou dessa aula, o que eu tenho que melhorar. Patrick, você falou muito rápido algumas informações. É porque algumas informações eu falo rápido porque elas são irrelevantes. Mas são fundamentais para que você compreenda a outra informação que é relevante. Então, se eu repetir uma coisa é porque ela é importante. Beleza? Espero que você tenha gostado. Muito obrigado. Eu sou o Patrick Gomes do canal Biolo Dúvidas.